Nós vamos juntos acompanhar a meditação do Salmo capítulo 2. Ele diz assim: por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender aí a sua ira. Quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Então note que esse salmo é um salmo que ensina sobre a confiança em Deus. Veja que ele começa perguntando para Deus: por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Veja, um dia esse povo inimigo, esse povo adversário, esteve nas mãos do salmista, mas aqueles inimigos, eles se amotinaram. O que quer dizer a palavra amotinar? Significa se revoltar, significa se opor, se rebelar. Eles se amotinaram, se juntaram em ato de revolta e colocaram dentro deles: nós vamos derrubar ao ungido de Deus, que no caso o salmista que estava escrevendo esse salmo, como também nós vamos derrubar o nome do Senhor. Ou seja, não é Deus quem dá vitórias a ele, ele venceu, mas agora é nossa vez. Então nós vamos romper essas ataduras e sacudir de cima de nós as cordas que ele colocou em nós. E ele ainda continua dizendo: aquele que habita nos céus se rirá, e o Senhor zombará deles. Ou seja, se eles acharam que eles iam zombar de Deus, vai acontecer justamente o contrário. Deus vai zombar deles. Aquele que habita os céus é que está comigo. E ele ainda continua dizendo no versículo 5: então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Ou seja, Deus, ele iria fazer, no furor da ira, iria fazer com que esses homens, eles ouvissem a voz de Deus, mostrando quem é que manda na coisa. Turbar, a palavra turbar, significa ficar assombrado, significa ficar, agitado, preocupado com a situação. Então, era assim que eles iriam ficar quando começassem a ver quem é que manda na situação. No versículo 6 ele diz: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Então, quando alguém se declara filho de Deus, quando alguém crê ser filho de Deus, ela tem que crer, ela tem que acreditar que Deus é que está no controle da situação, que nada está à frente, seja uma doença, seja um problema econômico, seja uma situação que o médico já desenganou, não importa o que seja, mas ela crê que pelo fato dela ser filho de Deus, Deus vai agir em favor dela. E ele fala, Deus dizendo aqui para o salmista: pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Então Deus falou: é só você me pedir que eu resolvo isso aqui.
essa situação eu posso resolver agora mesmo, desde que você me peça. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, e tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Ou seja, aquilo que parece hoje que não tem jeito, Deus ele promete fazer com que essa pessoa vença como se estivesse quebrando um vaso de barro. Qual que é a dificuldade que nós temos para quebrar um vaso de barro? É só jogar no chão que ele quebra sozinho. Então é exatamente assim que Deus se comporta quando vê alguém se achando poderoso demais diante dele. E para continuar e terminar, ele diz: agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Ou seja, se vocês quiserem lutar, vocês têm que escolher um lado. Ou vocês estão do lado do Deus poderoso de Israel, que tem o poder para vencer, ou então vocês também vão ser despedaçados. Então serve a Deus com temor e alegra com tremor. Para terminar, ele diz: beijai o filho, para que não se ire e pereçais no caminho. Quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos os que nele confiam. Então quem confia em Deus é feliz. E ele deixa bem claro: beijai o filho, para que não se ire. Fica aqui um conselho para todo o familiar. Você que tem um filho que de repente hoje esteja te dando muita dor de cabeça, que esteja hoje te trazendo muito problema, a palavra de Deus está dizendo: beije o seu filho, para que ele não se ire e pereça no caminho, tá bom? Essa foi a meditação do Salmo, capítulo número 2, e eu quero pedir para vocês que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, para que você possa receber mais notificações sobre as nossas orações e meditações, tá bom? Aproveite para compartilhar esse vídeo com outras pessoas, e que Deus abençoe a sua vida. Se você quiser falar comigo, quiser a minha ajuda, tem o meu WhatsApp aqui na descrição desse vídeo. Que Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus.